Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar a playlist falando sobre a periodicidade dos elementos e as relações que desconversem a integridade dos elementos, perfundindo o inconscientemente reativo da capacitância estrutural que elas têm, o descontato que aperfeiçoa elas de serem e estarem sobre todos os elementos em decomposição. E aí a isso a gente tem o nome de periodicidade também. Não sei se vocês já ouviram aquele ditado que na natureza nada se cria, nada se na natureza nada se cria, nada se na natureza, deixa eu lembrar aqui. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Isso, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E abrindo essa ideia, buscando descomplexar essa estrutura, vamos entrando nela e enaltecendo as percepções, uma vez que a gente tem vários produtos de reações que nós precisamos desvestigiá-las. E sobre esses desimpulsos intelectuais, essas estruturas de reações com diferentes potenciais fazem desestruturação em nós a partir das reações. É aquela conciliação de divergências de ondas. Um exemplo, uma vez que você está andando a pé, para você consentir a si mesmo que está andando sobre um meio em busca de chegar a um fim, você utiliza um retrato de si mesmo andando para poder fazer a integridade dessa reação. Então, sobre essa integridade, você utiliza o foco e você se conecta a um dado atmosférico que é fidedigno, que é estruturalmente seguro. E muitas das vezes a gente utiliza o dado que vai se desestruturando conforme vai passando o tempo durante uma inadequação em busca de adequação. Ou seja, a gente busca fazer desse autocontrole um controle de edição correlata, né, momentânea. Então toda vez que você está andando, geralmente você utiliza a reação da sua pegada. Então aqui, quando você digita aqui ao pé aqui, plum, explode dessa reação um som. E desse um som, você, tá normal, trajeto normal. Se você capotou, o som diverge, né? Então você sempre está nessa orquestra da vida, utilizando entre o meio
um foco, e dentro desse foco mora a radiação desse foco. Essa radiação, ela permite a sensibilidade do seu eixo cognitivo desinstalar-se sobre as descargas de sentido, né, que faz a conexão da imprensa, né, da conexão dessa impressão, ó, da pegada, a radiação que autocontrola por se injetar de si mesmo sobre esse meio a busca por um fim. Então esse é o trajeto. E desvestigiando esse trajeto, a gente se veste e se investe dele. Se veste dele. Ou seja, o produto dessa reação nos veste. E dessa vestida, a gente digita um título para condensar toda essa presença de trabalho, né, de atividade. E então, ciência, né, a ciência, ela não se cria, ela não se perde, ela apenas se transforma sobre a nossa condução frente a ela, sobre a nossa angulação predita, né? Uma vez que do campo da natureza, o qual a gente é meio, faz meio para chegar em um fim, trabalhando essa natureza, a gente desnatureza o que ela é para com as reações que elas fazem em nós. E predizendo essas reações, a gente dita elas do quanto elas nos desequilibram ou equilibra em busca da adequação, uma vez que a gente se instala inadequado. E aí o próprio inadequado, a inadequação, a gente digere e desintegra do olhar para a natureza, uma vez que na natureza a gente tem o adequado à vida em instabilidade recorrente, conforme a injeção do tempo, né, as voltas da Terra em torno do Sol acontecem. E aí toda a estabilidade para nós é adequada. Toda a instabilidade, ela tem uma contração de inadequação, em busca da gente entender o que lhe falta para ser adequado. Na ciência, as perguntas que a gente faz é basicamente assim: o que falta eu saber ou eu reconhecer da natureza para o meu entendimento se tornar adequado, né? O entendimento não só meu, mas dessa representação da natureza, o qual eu tenho procurado pontuar e evidenciar com menos sombras de dúvidas possíveis, para chegar no raio central dessa expressão, que é basicamente uma lei que não se quebra, é o centro da atenção. E eu acredito que só existe uma. Porém, na diversidade de decomposições, essa uma, ela pode, sobre o desvio da atenção, da consciência, ela pode desvestigiar várias. E aí a gente tem várias matérias buscando o intelecto
dessa centralização, da centralização que lhes cabe empurrar umas às outras para poder chegar no entendimento preciso. Porém, em alguns casos, a imprecisão ela é justa para com o ser, perante a incapacidade do ser conquistar essa plenitude, esse saber central. Por mais que o saber central seja muito simples, né, esteja em posição em nós, né, na nossa composição, no nosso DNA de pertencimento a essa natureza. Porém, é insustentável para nós fazer essa emissão consentida dessa centralização de entendimento sobre a vida. Então a gente vai descompondo em partes e se justificando dessas partes para fazer a adequação retrátil de nós para com o respeito que a gente precisa ter sobre essa natureza. Todas as coreografias do homem, principalmente as acadêmicas, teatro, cinema, histórias, todos os tipos de artes, dança, esporte de quadras, esportes de mesa, todos eles têm uma tendência civilizada de expressar contrações propensionadas ao desenvolvimento rítmico de determinadas regiões cerebelares que desimpulsionam controle para poder ser e estar sobre aquela adequação. Porém, sobre um espelho de adequações, a representativa e o controle de uma expede nutrientes e eficiências para o controle de todas. Basta se concentrar na representatividade circuitiva, colinérgica. E aí o endossamento que ultraja sobre o controle da disposição impulsátil frente às artérias e às veias, principalmente as de calibre menor, que estão no interior do cérebro, juntamente com as fibras nervosas, vão se atentarem, e nessa representatividade ajustada pela nossa capacidade de sermos detectores exatos das descontrações ambientes, de ambientes exteriores que se voltam para no nosso interior, elas vão depredar e consentir o que precisa consentir, o que entre essa reunião e entre esse saber de valor chega a um fim determinado, que é o expoente que descobre de nós detectar determinadas reações. E sobre essas vias dolorosas de adaptações aos ambientes externos e essas atividades que o homem busca se capacitar, tanto em jogos, né, que é o controle de si mesmo para com a habilidade que é expediente do jogo, para poder, dentro da externalização competitiva,
chegar a algum resultado de valor, porém todos estão ganhando, né? Aperfeiçoamento de controle condutivo, controle de ser e estar sobre a reação. É bem necessário sobre a educação ter essa consciência em domínio de todas, porque todos nós, seres humanos, estamos fadados a sermos saciados por uma arma que vai decompor todos nós, inclusive se nós não tivermos o controle. Aí a gente vai bem mais cedo. O que é isso? O ser humano, em sua superação, ele quer passar. E ele quer decompor da natureza para compor e ser uma entidade harmoniciosa, com a unificação de ser e estar, né? Que é como se fosse um equilíbrio com esse núcleo de reações da vida, né? Que expede no eixo desse nascimento. Porém, nós já somos uma integral disso tudo. Porém, a gente desadmite ser para poder contemplar os disseres em suas diferenças, instalando uma compreensão das comparações e desdizendo que quem consegue destacar mais descomparações consegue digitar mais dados diferenciais para que nós acolhamos esses dados e nos desentendemos sobre esse eixo da unificação, né? Da unificação dessa vida que ultraja o nome de natureza. Dito isso, então, é intelecto e importante para nós sobre essa sistemática entender que eles vão passar por cima de nós e já passam, uma vez que existem regras que desqualificam da natureza a sua relação com a terra, buscando os nutrientes para integrar a região em um equilíbrio de estabilidade frente ao Sol, que lhe tange sobre a sua ciclovia, né? A sua ciclovia não, a sua via de percorrer, uma vez que o Sol ele atinge a Terra, e sobre esse atingimento em escala de tempo muito grande cria um ritmo de compasso. E se ele passa em uma determinada região, e se a gente sabe o passar dele conforme os anos vão passando, é possível dentro de uma região estabelecer qual que é o equilíbrio, né, predito, né, para ela sobre a sua relação com o Sol. E é a esse equilíbrio que a gente busca controlar para tomar as decisões, né? Se tudo continuar como prediz desde já há muitos anos, né? Qual que é o resultado futuro? Qual que é a ficção? O que eu entendo que vai acontecer no futuro? Bom, aí a gente sabe que
toda essa periodicidade dentro das combinações de elementos que nós carregamos e fazemos essas decomposições para entender a disparidade que esses elementos se encontram nas reações que eram para serem ativadas. Entendemos também qual que é o complemento que a gente precisa de organizar esses elementos para que eles voltem a serem produtos de uma reação adequada. Só que para poder a gente fazer um compilado bastante despropenso do coeficiente acadêmico de enaltecer os discursos, a gente precisa de desenvolver esses desamparos, né? E tornar eficiente nesses desamparos a correlação alquímica que esses elementos desvestem e diversam sobre as suas mudanças para buscar se equilibrarem e continuarem sendo elementos nessas recombinações. Uma vez que a gente tem na química os compostos e todas as desadequações desse composto para poder se tornar outro composto ou não. Isso é representado muito bem nas reações, né, de mistura. Vamos entrar nas ideias aqui. Transformações tipos. Química da aqui, ó, mudanças de estados da matéria. Nós temos misturas. A gente tem os tipos de misturas. Aqui, ó, imagens. Separação de misturas. Em todas essas misturas, né, há uma descontinuidade propícia que dita a desconcentração que eles precisaram para se tornar misturas. Então, sempre num processo de separação há essas perdas. É importante saber disso, porque nós somos elementos, né? Somos substâncias. E desse nós sermos, né? Por harmonia, a desadequação ela expede de ser um complemento, né? Então, a gente tem os complementos. E às vezes esses complementos eles não são entendidos.
porém desvestigiam em nós transações vestigiam transações que muitas pessoas chamam de ação espiritual, né? Você tem para essa ação compostos que determinadamente sobre a lei da natureza e sobre o ambiente na estabilidade correta vai chegar a X resultado. Se eu tenho o resultado, então eu tenho aqui, compostos sobre energias chegando a resultados. Só que se eu tenho um resultado diferente aqui, se eu tenho um resultado diferente aqui, sobre lei natural, vai ter que acontecer alguma coisa aqui, nesse meio aqui, para aqui chegar a X, certo? Para de L passar para X. E essa coisa geralmente vem da lei dos complementos, né? O que falta sempre é como se é uma sentença acontecer, né? Se é predito que vai acontecer a natureza e não está acontecendo, algo faz complemento para acontecer. Então, se há uma reação no seu corpo que é prevista acontecer e não está acontecendo, algum complemento vai acontecer, né, dentro desses desimpulsos energéticos para acontecer, por natureza, por composição, por arranjo, por esses arranjos. Olha só como que a química ela diverte o nosso organismo. Se a pessoa não sabe dessas reações e principalmente desses complementos, ela começa a pensar que quem está complementando é espírito, né? Sabe? Só que às vezes o que está complementando é a energia de outro reator, né? No ambiente a gente tem vários reatores. Esses reatores, eles pulsam energia de diversas formas. A gente tem os reatores que pulsam energia física, química, e as que pulsam energia quântica. A energia quântica é a reação que você tem para coisas que não são vivas, né? O impulso para coisas não vivas. Por que acontece esse impulso? Porque elas já foram vivas algum dia. Porque você já teve relações com elas. E essas relações tornaram circadianamente a inauguração de desimpulsos para com elas. Então esse registro, ao ver imagens de reatores, por exemplo, vou pôr aqui imagens. O reflexo dessas imagens, elas podem
podem se tornar complementos, né? O reflexo de imagens podem se tornar complementos de reações orgânicas. Por quê? Porque elas fazem arco-reflexão. Então, sabe o que é isso? Bom, de tanto eu ver algo, tô vendo, eu começo a assimilar, eu assimilo e dou contorno para a assimilação, porque eu leio, eu decompromisso cada letra que faz esse conjunto. Então olha o tanto de contração orgânica que eu tenho para com o produto, né? Eu cheiro, eu me relaciono com ele. Olha a quantificação de relação que eu tenho com esse produto. Aí eu vou na sua casa, né? E na lei dos complementos, né? Eu preciso de uma certa energia para mim poder me comportar na sua casa. E aí, quando eu vejo que você tem um copo igual ao meu, né? Eu sei que as energias físicas estão no ambiente. Eu estou lidando com a sua energia física, né? Eu estou me amparando, você está me recebendo na sua casa, certo? E o meu organismo está se amparando nos registros de você me receber e eu estou me, né? Mas quando eu vejo que você tem um copo igual ao meu, o meu organismo, para eu me relaxar, ele assume o expediente dessa energia, né? Então ele se completa por essas credenciais, né? Então ele absorve energia e aí ele faz reações com esse complemento a ponto de desenvolver maior segurança para estar na sua casa. E às vezes ele fica com tanta segurança que às vezes até ele fala assim: opa, você tem um copo igual ao meu? Que legal, isso indica que você fez isso, né? E aí ele vai... nessa segurança, o organismo, essa reação dispara ar, dispara impulso colinérgico, elétrico, para você e o seu esqueleto e a sua estrutura consentir desestruturação frente a estar nesse ambiente. Que incrível, não é? O próprio medo que a gente sente e enaltece perante os riscos se acrescenta por complemento mais ou menos. Então, nesse subconsciente, nessa sua psicologia de sentir as coisas, você sente mais ou menos por acrescentamento. Se no ambiente você escuta um som mais diferente e escuta outro, e você faz associação de valor por estar nessa reação de medo, em complemento a essa reação, esses sons eles vão te fazer constringir mais frente a essa sintonia que você cita estar, né? Eu estou no medo. Qualquer coisa aumenta a sua atividade. Aí quando você começa a descobrir, é só o barulho do cachorro, é só o barulho do portão abrindo, aí você meio que despede essa reação de estar sentindo medo, né? Mas é isso, reações e complementos dessas reações. E aí por isso que é importante entender, para entender sobre as energias físicas e as energias químicas
nessa história. O retroprojeto de desenhar das cenas sementes desanitificadas para o armazém do seguro doutor de si mesmo. A princípio, esse doutor de si mesmo é o que a gente precisa ser. Nós precisamos de revelar a nós mesmos sobre as reações que a gente tem e prestigia em vida. Toda esse pacote de importância é o lado que zela por isso, né? Por esse retorno. E nesse retorno a gente vai se segurando desses desimpulsos e vai se recompondo a partir das ferramentas que a gente diz combinar a nós mesmos para retratar nesse projeto, a retroprojeção dele, né? Aí, então, como que você quer retroprojetar as coisas? Se você é um detector e nessa contracenação de ser esse retroprojetor, você precisa desalinhar-se, né, sobre a desocupação de ser. E se você está enferrujado, como é que você vai fazer uma reação boa? Se você está enferrujado, o ambiente ele vai te bater complementando esse desenferrujar seu. E aí você vai ficar com ciúmes das outras pessoas, né, que não estão enferrujadas. Então trate-se de ser doutor de si mesmo e construir esse seguro, né? Para desanitificar e ter no seu armazém balas para disparar, produtos para disparar reações em você, para que você não precise do ambiente para poder te assaltar nessas ideias de complementos, né? Porque se você não tem os compostos e não tem a energia X, o ambiente vai te assomar, te assomar delas. E aí, dependendo do ambiente, ele pode ser mal com você, né? Ele pode dar mais do que você precisa e você passar sufocos. Então é melhor que você seja doutor, até mesmo porque esse ambiente ele pode brincar com você sobre essas radiações. E muitas das vezes em ambientes controlados, essas assomações de complementos, elas sofrem pesquisas, né? As pessoas editam essas somas para pesquisar e fazer essas detecções, né? Da mãe para o filho voar seguro. Desfrutificou vários desarbustos, abusando com ferramentas a natureza do ser. Olha que frase bacana, né? Voar em qual sentido? No sentido colinérgico da estabilidade, de ser o que essa representação, esse retroprojeto da mãe. Desfrutificou vários desarbustos. O que isso significa? Que a mãe sofreu muito para ser mãe, que a natureza sofreu muito para desenhar a vida como a gente diverte hoje. Então houve muita dor, muito doutor de si mesmo, e a natureza, a planta, ela precisa de ser uma doutora de si mesma.
o leão, na natureza, ele precisa de ser um doutor de si mesmo. E esse doutorado, ele parte dessa mãe e desse raciocínio da mãe sobre a lei da natureza, que ela pressente retornar à natureza, uma vez que ela tem isso como instinto natural. O homem, ele desinstintifica isso para poder vender, desmaquinar esse produto natural, que bastava a gente reconhecer da natureza vendo os animais, né, agirem, que são belos de professores, né? Eles sim estão sempre ativos, né? Nós muitas vezes desativamos as outras pessoas com as nossas inseguranças, né? Fazendo como os animais, alguns animais fazem para se proteger, que é aquele caso de utilizar, como o gambá faz. Qual que é o nome dessa reação? Gambá faz para se proteger da presa. Se proteger da presa. O que o gambá faz? Ele solta um odor, né? Não é isso que eu queria. Tem animais que soltam odores, né? Pra poder. E o gambá é um. Ele meio que solta um cheiro, né? Um cheiro de hormônio para poder espantar os animais. Muitos de nós fazemos isso nesse entendimento, né? E isso também, isso é desarbustro-ser, né? É você pegar dessa consequência de relação da árvore, os desarbustros consentindo crescer em uma diversidade de regiões para poder fazer adequação solar. Nós, ao mesmo tempo, fazemos desadequações de associar e até fazer eles serem em ordem de filas, né? E desfilas ser compreendido. Então até que a natureza consinta sobre essa adequação, esse filho ele fica na fila da mãe, né? Até ele conseguir desafilar a mãe para poder ser compreendido, conseguir ser compreendido em sumo como a mãe é. E a mãe, sobretudo, a mãe é natureza, né? A gente tem a nossa mãe, que é um desenho de desimportar-se sobre esses recursos da querida mãe natureza, que é a que mais dispara e está o tempo todo complementando as nossas reações, para que a gente consiga detectar sobre as nossas condições esse consentimento de ser vivo, né? É aquela coisa de você escutar a sua pegada para poder fazer registro de que está andando, né? Que não está parado. E acolhido para o bem de todas as mães na natureza, que com o Pai compôs por motivação a salvação de suas densidades reunidas, conforme as fases de trabalhar, as difrações de energias. Olha só que lindo. Pô, a natureza, se ela não está programada, se ela não diz a adequação para poder desassolar-se entre as reações e ser e estar na frequência,
que faz constante, até que o homem diz inconstante para poder viver em sua constância e tentar fazer integridade nessa associação. Cara, se a mãe nasceu com feto, pô, assim, é a sua natureza, né? Gerar a vida. É claro que tem as desimposições sociais e os retratos de valores que fazem compreensão e desadaptação dessa constante, dessa natureza. É assim já há muito tempo, né? Buscando propostas diferentes, buscando desassociações diferentes para poder compreender e edificar essas configurações diferentes, né? É aquela coisa, tem gado de corte e gado de vida, né? Não estou dizendo aqui que não estou dizendo aqui que a mãe que não gera filho é gado de corte. Não estou dizendo isso, né? Mas eu estou dizendo assim que é um retrato do homem, do ser e estar. O homem se associar com a mulher para poder gerar um filho, né? E a salvação. É isso que a natureza diz. É isso que a gente. É isso que a gente retroprojeta, né? É o projeto. Entende? Não dá para correr, dá para poder se suportar e se aguentar enquanto não há não acontece essa salvação, esse acontecimento. E aí, pegando disso, isso é uma reação. Propôs a motivação e salvação suas densidades reunidas conforme as fases de trabalhar as difrações de energias. E olha só, se a gente citou esse lado de doutor de si mesmo, acontece que em um dado momento do tempo, para esse doutor de si mesmo continuar crescendo e se adequando, ele vai precisar de uma ajuda. E para essa ajuda ser a melhor ajuda, por que não a ajuda edificada pelo ser que foi, nessa cercania? Você entende? Então, é esse que é o sentido da nova vida, né? De gerar a vida. Para poder fazer essas descompensações. Que ordem por desordens as suas vontades de se assegurarem em vida. É isso aqui, ó. É basicamente isso, ó. Não adianta. A matemática é isso, a geografia é isso, a história é essa, o diálogo é esse, qualquer empreitada do homem é em associação a essa, porque esse é o homem. Esse é o ser. E às vezes ele demora mais para reconhecer que esse é ele, né? E existe essas assombrações também atualmente essa está em destaque, mas a natureza, né? Ela é o complemento da gente. E às vezes esse complemento ele vem em diversas proporções. Ele pode vir mais ou menos, né, do que a gente esperava. Bom, mas isso também isso depende do universo em que é defratado a necessidade desse complemento da natureza.
Então tudo tem uma certa escalonação de dependência. Desafiando as classes de trabalho, ouvimos os sentidos maquinados pelos elementos em disperioxidade roída. E sentimos mesmo, viu? A gente tem sentidos e a gente, sobre o controle das relações desses sentidos, a gente cada vez mais vai exigindo mais atividade para essas sensações. Ou a gente vai desafinando esses sentidos para poder desadequar a nossa relação e buscar sentir mais, né? Então a gente desafia a nós mesmos para ir na natureza cada dia e sentir mais do que sentiu anteriormente. Até porque a gente, sobre essa soma, sobre esse complemento, a gente desassocia esse sentimento para poder dizer a nós mesmos que se adequou a ele. E aí essa é a classe. Desafiando as classes de trabalho, ouvimos os sentidos maquinados pelos elementos de disperioxidade ruída. E essa disperioxidade, ela é como se fosse um desgaste do homem que trabalhou e perdeu relação sensitiva. Porque essa é a moeda do homem, né? A relação sensitiva. Por que o homem ele gosta muito disso? Porque ele desassociou-se a isso na modernidade. O valor capital de si para a sociedade, nessa associação, lhe corrompeu tanto que desbrotou essa proteína, essa camada de ser e estar sobre esse parâmetro. Então, nessa orquestra de parâmetros, o que realmente enaltece o homem é a sensação. Então, a gente tem a sensação. Então, se a gente liga a sensação nessa tomada, a gente fica sentindo. Então, se a pessoa está ligada a isso, ela sempre vai voltar na natureza buscando mais disso. E ela nunca vai se satisfazer. Porque em registro psicológico da pessoa, sob parâmetro, ela está sobre isso. E na natureza, esse não é o correto. Na natureza, as sensações em estabilidade são um produto de valor que o homem precisa buscar, porque essa que é a reação que mais é forte, né? A reação que não tem nenhuma, é aquela que não deixa nenhum açúcar em excesso no copo, né? Aquela sensação de estar com todos os estímulos de sensação abertos, né? Todos os canais abertos. E aqui, sobre a difração de canais sensitivos, sobre a porcentagem de sentimentos, a porcentagem de canais sensitivos sobre as sensações
que eles complementam, que eles sentem sobre. Aí você vai ter tipo assim, o ser humano ele tem muitos canais só para sentir, e quando eles sentem eles chegam numa estabilidade. Cada ambiente temático, cada ambiente temático tem seu parâmetro de estímulo de canal. Então, cada ambiente ele abre mais ou menos. Um ambiente seguro, um ambiente inseguro. A pessoa ela consegue editar a abertura desses canais, temperando a si mesmo sobre a temática, para dizer a si mesmo que é seguro ou não. E aí ela abre ou fecha canais. Só que se a pessoa ela liga na tomada a sensação capital, só para estar sobre o capital, ela vai eletroquimioficar queimada sobre o eixo de se ser e estar em função da natureza. Logo ela vai se desqualificar mais cedo do que as demais. E aí ela não vai se sentir bem, né, na natureza, porque tudo é natureza, né? O ser humano é capaz de ser e estar em qualquer demanda. É claro que escalonificando compassivamente a adaptação físico-química, né? Sobre a atitude de resplandecer a colinergia cerebelar que se desenvolve ultrajar-se na demanda operacional. E é isso a academia deveria reconhecer. Porém, ela desreconhece isso empregando e disfuncionando os seres sobre a mesma tomada de ser e confinando esse ser para servir-se e se desdobrar-se de reações diariamente, enaltecendo esse ser como um ser profissional e cercando ele. E aí agora a gente desentende a natureza e compreende a natureza sobre estabelecimentos. E aí a gente precisa de andar sobre parâmetros de estabelecimento. Então, quando eu olho para alguém, eu preciso registrar e consentir que esse alguém é uma tomada de si para com determinado parâmetro de atenção. E aí o ser humano está conseguindo salvar e descredenciar a natureza para com isso aqui, ó. Então a sensação do homem em busca do capital está cada vez mais ficando natural, do homem para o próprio homem. Então na sociedade essa partitura está ficando normal. Não era para ser, mas o homem está tornando isso. E aí é que está o lado negativo da questão. Porque o ser humano ele não consegue ser natureza em integridade. Ele não consegue ser perfeito nisso. E aí, por ele tentar ser, ele desatenta muitas pessoas a serem e se adoecerem tentando subir esses degraus desescalados. Essa escalonação predita. E aí a gente tem várias pessoas doentes
e desafinadas a isso, o que não deveriam ser. Elas deveriam ser desafinadas aqui, ó, para a natureza, ó, de ser em ordem de filas, desfilas, ser compreendido. E ser compreendido é ser a natureza que é. Só que as pessoas elas tentam não ser essa natureza do que são, para serem essas daqui, ó. E aí a própria sensação, né, que deveria abrir mais canais de sensações ativos, não abre, e por não abrirem, essas faltas de aberturas de desocupação de descarregar energia fazem com que a pessoa se afogue nas próprias energias, em elétrico circuncisão. Não, eu acho que eu falei errado. Desculpa. Em uma eletricidade, né? Uma elétrico... em um hiperativo elétrico de descargas que não saíram, né? Eu não sei a palavra correta, mas eu acho que dá para entender, né? Que a pessoa ela cria um dano em si mesma por não permitir ser natural, né? Ser natureza. E pelos operários dessas equações rítmicas, até encontrar a intimidade aceita pelo contexto do ambiente convivido. Não. Logo se desqualifica mais cedo do que as demais pelos operários dessas equações rítmicas, né? Então, sobre esses operários dessas equações rítmicas que se pousam nesses arbustos, né? Nesses parâmetros da sociedade, assim, é meio que desintimidador, né? Você estar vendo pessoas se doerem sobre um artifício que está sendo instalado e desadequado da natureza. Um artifício que intimida e cria psicologicamente sensações de inadequação a alguém que está adequado, né? Alguém que naturalmente está sentindo. E aí a pessoa, ela, por embriaguez sistêmica desses controles e dos controladores, ela acaba sendo sentida, né? Acaba sentindo isso. E por ela sentir tanto isso, ela acaba se desinconformando, né? Não sabendo para onde correr, né? A sociedade ela está sobre essa defasação. E aí, querendo ou não, essa pessoa ela vai precisar se desfasar, se vestir de um performador que não é universal, né? E vai desadmitir essa universalidade em função do capital que ganha. E isso é ultrajante, porque todo mundo não ganha o mesmo capital. Só que todo mundo é, nessa sociedade, um ser humano e um ser vivo, domado por essas leis. Então há um desprestígio muito arrogante da nossa natureza científica de orquestrar e retirar da natureza um dialeto para sermos sociais. E esse erro, ele danifica muito
muito, ele desacordoa, intoxifica, ele ele deixa muitas pessoas enrijecidas, né, nesse lado de jogar em contrato social essa inovação que é a programação do homem sobre parametrificação. E olha, tem muitas pessoas que convivem com nós que são enferrujadas com essa defasagem social. Desculpa, a tela não estava compartilhando. Eu vou retomar aqui o compartilhamento para que vocês possam ver. Mas tem muitas pessoas que muitos de nós são defasados por essa natureza. E aí, até quando o ser humano ele vai inviabilizar um ao outro, colocando o estereótipo de profissão, de encargo, para poder tirar o de sustento de um para crescer em sustento desse de sustento do outro, desarcando essa questão do complemento. E agora o complemento não é a natureza mais em si, que para os animais complementa e faz edificação até o fim deles, sobre o arquiteto do Criador e o respeito a ele. Mas nós desrespeitamos essa natureza, essa questão, para poder posar de desordenador de complemento. E aí, esteticamente, um ser humano ele se desacorda e se desafia para artista ser complemento e servir dessa desfibrilação. O que ao meu ver não é esteticamente poderoso, é uma ganância, né? Porque o poder é o equilíbrio, é a natureza, é a harmonia, é a associação de ressoar e se enquadrar nessa ressonância que é operar a Terra estando em integração com ela. Só que o estilo dessas jogadas, né, e de superar muitas dores, como citadas nesse título, ó, Doutor, fez muitos artistas desenharem esses complementos para controlarem para nos controlarem. Só que nessa ganância de nos controlarem, olha só, nos enrijeceram, nos deixaram. Olha só o que aconteceu com a gente, né? Oxidação. Aconteceu, é o processo de perda de elétrons por parte de um átomo, grupo ou íon, que resulta no ganho desses elétrons por outra espécie. E olha só, olha o que fizeram com nós. Eles estão vou pôr aqui, ó, cadeado. Não é cadeado, não, corrente. Olha só, a gente tem essa corrente aqui, ó, e essa. Opa.
né? Como é que uma corrente dessa fica assim, né? Uma corrente que na autoridade de ser viva, ela tem o artifício de seguro de ser doutor de si mesmo. É complicado, cara. Esse detalhe na vida é complicado porque ele desadequaciona e aciona disparos nas vidas das pessoas que desesperam por serem vivas e acreditarem na vida, serem não mais do que as outras, mas serem equacionadas sobre o efeito da harmonia geral. Então, aquele que deseja a desadequação dessa harmonia geral, eu desejo assim que você consiga se acordoar e buscar, né, da ciência que você busca, dos acordos lógicos, das ganâncias que te pulsam, o desgananciamento e o procurar o olhar para realmente para a natureza, e não o desengano, o desengenho dela em função do seu controle por complementude, né? Buscando cobrar mais do que aberturas de canais sensitivos, né, iônicos, porque você acaba colocando a sensibilidade e a abertura dos canais sensitivos em função desse parâmetro aqui, ó, do parâmetro desse ganho. Mas o ganho não é esse, o ganho é a comportamentação, é você conseguir ser e estar sobre o efeito natural, né? E não esperando, não ligando-se a isso, mas ligando-se ao seu interior, a edição interior que faz com você. Por quê? Porque isso é a vida, né? Isso é a revelação. Isso que desrevela, né? A gente acredita que isso desrevela, mas a revelação é a reação orgânica, cara. Reação orgânica. E aí, às vezes, a gente não quer ver a reação orgânica. A gente não quer ver isso, né? Que é o elemento na sua... né? Às vezes a gente quer ver o diferencial disso para isso. E não ver tudo isso, né? Além de ver eu assim, eu quero ver eu assim sobre esse assim, né? Para reconhecer a importância. É claro que tudo tem o seu lado, né? De consolidar e ser eficiente na natureza e ser útil à natureza. Porém, o descomplexo disso está na utilização demasiada. Não acertar a reação e utilizar demasiadamente esse desportamento para poder assumir vagas e desculpar valores com obsessões, porque já fez uma vez e se entende, né, e se integra na vida, se desculpando a vida por se eleger e se elegantificar sobre essa empreitada, né? Acreditar que consente ser necessitando de ser e olhar para o ser que não é, né? A gente está transformando tudo e às vezes a gente está, nós não estamos sabendo organizar direito os desafetos, né? Tá certo que a gente precisa de desacreditar que está sendo em função de algo durante o meio. Nós precisamos disso.
mas que a gente consinta e entenda cada vez mais a segurança para diminuir essa tensão e acreditar mais no meio. E para acreditar mais no meio, nós precisamos de saudar uns aos outros com mais segurança. Ou seja, acreditando no potencial deles desde cedo, né? Se funcionando e se fusionando a eles, ligando-se a eles, prezando o valor deles. E para prezar o valor deles, eles precisam capitalmente valer a integridade do que a gente vale. Você entende? Porque aí a gente vai caminhar pelo vale seguro, né? O problema é que isso é como quando eu converso isso com meus amigos, eles falam, cara, isso é utópico, isso não vai acontecer. Você pode até mesmo ficar tocando seus instrumentos, imaginando isso e tal, mas isso aí tá longe, isso não vai acontecer, isso é imprevisto, cara. E aí eu falo assim, pois é, cara, mas essa é a única solução, e essa é a natureza, e isso já acontece, só que em ambientes muito, né, em ambientes peculiares, né, que até mesmo como acontece tão forte, eles meio que o ambiente exterior não entra neles, e tudo que entra nesses ambientes, que acontece isso e é fechado, é levado em conta como risco, né? E aí a natureza em sua selva, às vezes o fundo do oceano, no qual o ser humano não interfere muito, né? Mas eu acredito que isso já acontece, e isso até por isso né, que existe ainda essa salvação, esse intelecto, esse conhecimento. Nem todos estão, né, pro lado de lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse enaltecimento, dessa edição de ideias, desse conforto de travesseiro de slides, né, dessa passagem de tempo. E aí eu volto no próximo vídeo com um outro slide comentando mais algo dentro desse respeito, até para a gente associar as reverências que precisamos respeitar, né? E para quem não entende esse fundo de ideias, é como se a gente estivesse nesse instante lavando uma ferida, jogando água, bicarbonar, água, soro fisiológico, lavando com soro, pegando esparadrapo e tapando ela no nosso entendimento e nas razões que a gente tem de vida. E aí a gente, né, pressente salvar esse estresse, né, essa lesão que a sociedade espanca, né? Ela bate sem dó, sem porquê, né? É isso, pessoal. Até a próxima, então. Um abraço e fui.